vamos para esse lugar? Que bom estar aqui neste lugar, que a gente sente que Jesus também habita. Deus, Jesus, está em todo canto, de lugar, de voz, independente da religião que a gente professa, de onde a gente esteja. Deus é o todo. Deus está em todo lugar. E há um lugar, especialmente, muito próximo, muito pertinho de nós, que é Jesus. É o lugar que o nosso coração fica tranquilo. E é o que a gente veio, com muita simplicidade, falar hoje e cantar. De Jesus, desse coração que nos recebe a todos, que está aqui agora, no meio de nós. Que a gente tenha uma manhã feliz, uma manhã tranquila, né? Para quem já está aqui, que veio nos ver de novo, que vai escutar de novo, eu digo que sempre a gente aprende, cada vez é uma mensagem nova. A gente, como palestrante, a gente aprende com as próprias palestras e cada vez algo novo é despertado em nós. E que essa manhã a gente possa sentir realmente que Jesus está aqui, dentro de nós. Que a gente permita que Ele faça morada em nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Muito bom dia e muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Agora nós temos que cumprimentar os amigos da internet, né? Nós nem sabemos onde eles se encontram, mas nós estamos muito felizes por esta oportunidade que vocês estão nos oferecendo hoje. Uma oportunidade, como a Liz já disse, de prestar um serviço muito simples, porém carregado de vibração boa e de amor. Nós pedimos licença à espiritualidade amiga que coordena as atividades dessa casa. Nós viemos com propósitos do bem e que eles nos permitam falar um pouquinho e cantar de Jesus nessa noite. Nessa manhã. Nessa manhã. Aqui parecendo de noite. É tanta apresentação, o pessoal pega a gente aqui, leva ali, pega no hotel aqui, leva... Certa vez, Chico Xavier, numa de suas entrevistas, ele falou da importância da chuva miúda. Ontem, no evento que nós estávamos, à noite, né, deu uma chuva muito boa. E dessa chuva miúda, sabe? Dessa chuva fina, que o pessoal fala que realmente molha, né? Chico fazia uma referência aos expositores espíritas e até de outras religiões. Ele dizia que alguns parecem que já vêm prontos. Ele dizia assim, parece que nascem prontos. E realmente é assim, porque trazem uma herança espiritual. Ele falou que alguns têm o poder, né, de serem verdadeiras tempestades quando se trata de derramar o Evangelho do Cristo. E falou mais ainda, que eles são responsáveis, né, como as chuvas, né, graúdas, para abastecer os reservatórios, para manter os estoques abastecidos. Mas Chico dizia que a chuva miúda também se faz muito importante, porque ela tem a capacidade, muitas vezes, de permitir que as sementes germinem, que as plantas brotem, floresçam e assim por diante. Nós nos colocamos aqui hoje, diante de vocês, como essa chuva miúda, muito mais corajosos do que até mesmo competentes, mas com o desejo de que a gente consiga, no mínimo, já que aqui é a terra da garoa, né? No mínimo garoar um pouquinho do Evangelho do Cristo, para que essas sementes que a gente já sabe que estão plantadas no coração de cada um, venham a germinar nessa manhã de hoje. Jesus, já próximo de voltar para cá, né, e comenta que ele iria retornar para preparar um lugar. Nós começamos a falar desse lugar aqui hoje. Às vezes a gente imagina que é algo muito distante e se esquece que
está aqui no nosso interior. Mas naquele momento, inclusive alguns dos apóstolos pediram para ir junto. Vocês ainda não estão preparados, calma e preparem primeiro, mas eu vou à frente. Ele fez uma promessa, que está lá no Evangelho de João, né? Quando ele disse que ia rogar a Deus, chamado por ele de Pai, para que ele nos enviasse no momento oportuno um outro consolador, porque ele primeiro, para que permanecesse conosco. Nós, espíritas, acreditamos que esse consolador é a própria doutrina espírita. E há menos de um mês nós comemoramos aniversário, né? É a comemoração dos 160 anos do Livro dos Espíritos, mas como ele, por nós, é considerado o marco inicial da codificação, nós podemos considerar que é o aniversário da própria doutrina espírita. Então, esse consolador prometido pelo Cristo está entre nós há um pouco mais de 160 anos. E a gente fica se perguntando, e por que nós ainda permanecemos com tamanho desconsolo? Por que a descrença, a desesperança ainda tomam conta dos nossos corações? Porque muitos de nós nos entregamos, como diria Leon Denis, a irmãzinha depressão, que já é considerada a doença mais incapacitante do planeta. Por que os índices de suicídio continuam avançando em esferas assustadoras? Por que nós não nos consolamos? Por que não nos sentimos consolados? E uma das explicações que nós encontramos está em algo muito básico. Porque a maioria de nós não compreendeu ainda o que significa consolar. Esse sotaque de Minas Gerais aqui, gente. Eu não sei como é que vocês ainda não riram, mas teve alguns aqui que riram assim de... Esse aqui é de um estado em Berlândia. Mas eu sou goiano. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, né, fui criado em Goiás e fiz esse treinamento lá em Berlândia, por isso que eu puxo o R. Mas é só para vocês terem uma ideia da minha compreensão do consolar até um dia desses. Muitas vezes, nesse vai e vem da vida, nós nos encontramos em momentos que a gente chama de depressivos, mesmo que não esteja instalada a depressão, mas momentos de baixa, de desânimo, é natural. E aquelas pessoas que convivem conosco percebem isso com muita facilidade. E um amigo, certa vez, chegou em mim, 2 segundos para perceber, se nós estivermos atentos, Elisângela. Ele chegou e falou assim, Alex, você não está bem. Gente, eu tentei dar um disfarçado meio rápido, assim, mudar, né? Mas não dava tempo, ele já tinha percebido. E aí eu assumi, falei, não, realmente as coisas não estão fáceis. Eu vou repetir para vocês o conselho que ele me deu, inclusive com as palavras dele. Ele falou assim, Alex, eu vou rezar para Deus te dar uma melhora. Desse jeito, para Deus te ajudar a melhorar. Eu falei, reza mesmo, porque eu estou precisando. E aí eu me senti mais coitadinho ainda do que eu achava que eu estava. Muito bem. Ele faltou passar a mão na minha cabeça. Sabe o coitadismo? Porque sofrer é bom. Eu fiquei naquela. E eu pensei que isso era consolar. Até que alguém muito gentil falou para mim assim, Alex, isso aí não é consolar não, meu amigo. Isso aí é paparicar. Consolar é outra coisa. Consolar vem de consolis. Com sol. Com luz. Consolar significa projetar luz sobre as sombras da ignorância, do orgulho, da vaidade. Então, muitas vezes, nós nos encontramos desconsolados porque a gente fica esperando que alguém passe a mão na nossa cabeça paparicando. E isso não preenche vazio existencial. Muitas vezes acontece ao contrário. Então, que nesse primeiro momento, já que hoje nós escolhemos falar um pouquinho do Cristo e cantar sobre Ele, que nós compreendamos e aproveitemos esse momento para permitir que a luz que esse ambiente já contempla e aquela que será gerada nessa manhã, ela ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Porque eu imagino que esse foi o propósito do Cristo e de Kardec, quando trouxeram esse outro Consolador
prometido por Jesus. Essa canção é de um conterrâneo de vocês, do Eri Lopes, com minha participação. Ele recebeu uma psicografia aqui na Casa Espírita Luz Espírita e me presenteou, pedindo que eu a gravasse, e ela é usada na casa de vocês aqui, chamada Luz Espírita. E foi num trabalho mediúnico que eles receberam essa música lá. E o amigo espiritual que passou pediu para ele guardar a canção, que um dia aparecer quem seria a pessoa que ia interpretar. E eu não sei por que eles escolheram a mim. Eu fiquei muito feliz, muito grata por isso. Eri é um grande músico, um grande trabalhador da doutrina espírita. Ele tem músicas, especialmente uma que se chama O Passe, que é maravilhosa, e é daqui, da terra de vocês. Então eu faço esse agradecimento em público aqui ao Eri por essa música. Nós aprendemos, por meio de Divaldo Franco, orientado por Joana de Ângeles, que o bem faz bem para quem faz o bem. Nós temos responsabilidade de sermos consoladores nesse planeta ainda trevoso, de emanarmos luz por onde vivemos e convivemos.
a gente fica se questionando. Nós estamos iluminando ou projetando trevas na nossa e na vida dos outros? As pessoas saem da nossa presença iluminadas ou escurecidas? Talvez algum de nós pode imaginar Jesus muito distante, porque isso ocorre. Mas, trazendo o exemplo do Chico, num auditório que, pelo que eu entendi, traz o nome de Chico Xavier, onde nós nos encontramos agora, quantos talvez tenham convivido com o Chico, que estejam aqui encarnados? Certa vez, num evento de comemoração a um dos aniversários dele, já depois de desencarnado, alguém foi apresentar Chico e disse assim: Chico Xavier, um ponto de luz que pousou sobre nós. Percebe o trabalho consolador desse nosso irmão? Então, que nós sejamos como Chico, consoladores, semeadores de luz. Como
Eduardo e a Elizabeth estão aqui hoje, já ouviram por 2 vezes. Nós até perguntamos, a gente não pode mudar, né? Porque tem tantas prontas, né? Eles disseram assim, não, digam para eles que quando você vai ler um livro, para você chegar próximo à essência do que o escritor quis dizer, você tem que ler pelo menos 18 vezes para chegar próximo. Então vocês ainda têm que assistir mais 15. Falar do Cristo, talvez para muitos seja simples, mas não é simplista. Quem é essa inteligência que, assim como Chico Xavier, pousou sobre nós? Nós buscamos na ciência algumas comparações simples, só para se ter uma ideia até onde a nossa inteligência alcança por enquanto. Nós descobrimos que o nosso planeta, ele tem apenas 4,5 bilhões de anos. Eu não sei se vocês têm condição de entender o que são 4,5 bilhões de anos. Eu não tenho. Já tentei. Até uns 100, 200, parece que eu consigo alcançar. 200 anos só. 4,5 bilhões é muita coisa. Nós, seres humanos, estamos aqui há apenas 200 mil anos. Ali em Minas Gerais o povo fala assim, ó, é só um tiquinho. É pouca coisa demais esse tempo. Comparando o tempo de existência do planeta Terra, os 4,5 bilhões de anos, com um dia completo, ou seja, 24 horas, esse relógio é até um pouco diferente dos tradicionais, né? Matematicamente nós chegamos à conclusão que um dia contempla 86.400 segundos. Então, se nós imaginarmos esses 86.400 segundos como o tempo de existência do planeta Terra, os 4,5 bilhões de anos, nós, seres humanos, estamos aqui há apenas 4 segundos. Não é um tiquinho, gente? Agora, uma outra mais simples de entender ainda. Está muito pequenininho aqui a letra, né? Lá em Goiás a gente fala assim, está do tamanho do beiço do mosquito. Olha o tamanho. A Alice fica brava comigo depois porque eu fico falando essas coisas. Como é que faz, né, gente? É porque eu não acho outra forma de comparar. Então, todo mundo entende, né? Conhece esse local aqui? Vila Industrial. Pois é. No outro extremo do mapa aqui está uma cidade da China chamada Pequim. Alguém aqui já esteve em Pequim? Ontem, no evento, tinha uma senhora que já fez uma visita a Pequim. Eu perguntei ao Google qual a distância de onde nós estamos agora até Pequim. Inteligente esse menino. Ele me falou que são 18 mil quilômetros em linha reta. Alguma mudancinha, porque é rota de avião. Se nós quisermos ir de avião, nós vamos demorar aí 22 horas e 10 minutos a 800 km por hora. Se nós compararmos o tempo de existência do planeta Terra, desde a sua criação até agora, com essa distância aqui da Vila Industrial até Pequim, na China, esses 18 mil quilômetros, nós estamos aqui a apenas 200 metros. Gente, nós não demos nem a volta no quarteirão ainda. O interessante dessas comparações é para perguntar o seguinte, onde Jesus estava no momento do planejamento do planeta? Joana de Ângeles responde na série psicológica psicografada por Divaldo. Ele foi um dos arquitetos, o principal do planeta. E esses dias eu caí na besteira de perguntar assim, dentro do evento, falou assim, aonde é que eu estava? Aí uma senhora muito gentil, tem pessoas gentis demais nessa vida, né? Sentada assim na primeira fila, como vocês aqui, meninas, olhou para mim assim e falou assim, meu filho, você não estava? Você ainda não estava. E Jesus, conforme a doutrina nos orienta, né, quando trata da evolução dos mundos habitados, já tinha conquistado o topo da evolução, ou seja, ele veio lá de mundos celestes ou divinos. Ele fez o caminho inverso
que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui saindo desses mundos de expiação e provas, a duras penas aí tentando permanecer aqui para a regeneração, para não sermos exilados novamente. Jesus fez o caminho inverso, ele veio até aqui para nos nortear, para nos dar orientação, afirmando que o nosso destino também é lá. Só que nós temos que nos preparar para isso. Ele veio trazer todo o manual. Olha, que disponibilidade, que honra para nós. Precisamos fazer por merecer essa boa intenção do Cristo. Então imaginemos nós, numa comparação muito grosseira, que ao final desse evento aqui, daqui 1h e pouquinho, vai ter um ônibus ali fora, que vai levar a gente para o aeroporto, e de lá nós vamos diretão para a China. Nós vamos ter que mudar lá para o interior da China, uma cidadezinha lá montanhosa. Está todo mundo pronto aí? Não, mas eu tenho que fazer almoço, o marido ficou lá em casa, meu Deus do céu, meus meninos que marquei o negócio e tal. Mas se chegasse aqui e falasse assim, gente, olha, é daqui 2 anos. Daqui 2 anos, Eduardo, prepara. É diferente, né? Então dá tempo. O Cristo fez esse convite. Preparem-se, porque vocês terão que ir para locais mais adequados, mais evoluídos. Ou às vezes até permanecer aqui numa condição diferente. Agora, e já imaginou se alguém disponibilizasse um chinesinho lá e falou assim, ó, Alex, seguinte, você vai ter que ir para lá daqui 2 anos, nós vamos convidar um chinês que já mora lá há muito tempo, conhece tudo, para vir aqui te dar um treinamento, te explicar as coisas, como é que você se prepara. Não seria melhor ainda? O chinês chegava aqui e falava, ó, Alex, é muito interessante, mas é um pouco diferente daqui. Você está acostumado ainda aí, de vez em quando nessas tal de churrascaria aí, né? Né, Eduardo? Esses contrafilé com aqueles 2 dedos assim de gordura que você gosta, né? Pois é, lá não tem isso não, meu filho. Lá é uma cenourinha que eles cultivam na neve. Então, se você ainda não tem o hábito de se alimentar com legumes e verduras, você trata de aprender. Porque senão você não vai ter condição de ir para lá. Jesus veio aqui e disse assim, olha, esse alimento que vocês estão utilizando para nutrir a alma, vocês estão se intoxicando. Vocês estão se envenenando, vocês estão se alimentando de lixo. Os pensamentos que povoam a mente de vocês é alimento. Cada pensamento negativo, isso não funciona lá. Os programas de televisão, essas músicas aí, esses tuk-tuk aí, parece que não é, muda isso, porque isso não vai servir para lá. E o chinesinho chega para Alex, você está acostumado aí com 30 graus, 35 lá em Goiás, em Brasília aí 33, 32. Nós fomos a Teresina esses dias, 45 graus na sombra. Nós achamos que iríamos desencarnar por lá mesmo. Uma semana depois, um amigo espiritual veio para passar algumas orientações desse trabalho nosso, e ele precisava fazer uma referência ao que aconteceu lá em Teresina. Sabe como que ele foi falar para a gente? Ele falou assim, aquele lugar que vocês foram, que Deus pôs fogo no mundo, até a espiritualidade sente. O chinesinho falou assim, pois é, lá, meu amigo, 20 graus abaixo de zero. Então esses palitozinhos seu aí não vai dar, não. Dá um jeito de se preparar com uma vestimenta melhor. É Jesus falando para nós que essa vestimenta aqui, perecível, não vamos precisar dela lá. E nem da vestimenta perispiritual, que é aquela veste nupcial que Jesus citou naquela passagem que nós conhecemos. Nós precisamos refinar o perispírito para seguir para esses mundos, porque senão a gente não consegue. E para finalizar a prosa do chinesinho comigo, ele deve ter falado assim, Alex, pelo que eu estou te escutando prosear aí, né, conversar, você mais ou menos você fala o português. Você está falando um goianês por enquanto. Lá não se fala português. Lá é um dialeto derivado do mandarim. Então, meu amigo, você trata de aprender pelo menos o básico. Estou com fome, estou com sede, socorro, polícia, hospital, é o básico, para você se comunicar por lá. Aí Jesus vem até nós e fala assim, nos mundos celestes, divinos, ditosos, felizes, o único idioma que se conversa lá é o idioma do amor, da caridade, da fraternidade verdadeira. Se você ainda não consegue se comunicar nesse idioma, trate
e se preparar para isso. Olha o convite do Cristo, olha a missão dele entre nós. Eu perguntei lá, para a gente já preparando para a cantoria aí de novo, né? Google, para ir para Pequim é avião mesmo? Falou, é. A gente se utiliza de aviões aí para deslocar pelo Brasil afora, né? E de vez em quando a gente passa cada arroxo, cada aperto aí, em viagem de 1 hora e pouco, igual a de ontem, por exemplo. Eu fiquei imaginando ficar 22 horas, se tiver escala é mais ainda dentro de um avião. Caramba! E ontem, Eduardo, nós tivemos uma experiência boa, chegando aqui, estava chuvoso, então tem um tal de colchão de nuvens, eles falam uns nomes bonitos para tranquilizar a gente. Nós vamos atravessar agora um colchão de nuvens, vocês arrocham o cinto aí, porque pode dar um chacoalhadinho, vai dar uma tal de turbulência. E ontem aconteceu isso. Gente, mas a gente fica religioso nessa hora. Nós fazemos evangelho no hotel, no avião, no lar, é poucas vezes que a gente fica em casa, né, só andando. Vocês verem as preces da Alice, nos nossos evangelhos. Não, são excelentes. Mas eu nunca vi ela rezar com tanto fervor igual dentro daquele avião ontem. Um menino, você acha bom, né, Eduardo? Um menino foi colocado dentro de um avião, uma criança. Tia, sabe por que eu fiquei tranquilo aqui? Eu fico sempre. Por quê? Ele falou, porque meu pai que é o piloto desse avião. Ô, tia, eu confio no meu pai, tia. Meu pai está cuidando desse avião aqui, cuidando de mim, cuidando de todo mundo aqui. Meu pai que cuida disso aqui. Tô tranquilo, tia. Esses balançadinhos, coisa à toa. Meu pai conhece tudo isso aí, já me explicou, ele está no comando dessa aeronave. Palavras do Cristo, não foram minhas. Nós estamos num mundo de ranger de dentes. Ou seja, a nossa vida não escapa está repleta de turbulências. Sejam externas, no trabalho, às vezes dentro de casa, com a família. Na casa espírita, então, né? Não acontece, não. Vocês nem sabem, quem não conhece os bastidores. Mas a turbulência maior é aquela turbulência íntima. Aquelas bombas atômicas que explodiram em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, hoje estão explodindo dentro de nós. Por isso a desesperança, por isso a descrença. Por isso os medos tomam conta da nossa mente e do nosso coração a ponto de nos paralisar, a ponto de nos colocar numa condição de desistência de sermos felizes. Nós fazemos esse trabalho no ambiente empresarial, nós atendemos empresas, personalizamos, mas falando da mensagem do Cristo, falando de amor, de esperança, de paz de espírito, e algumas pessoas chegam em nós e falam assim, vocês são bobinhos, hein? Vocês são ingênuos, isso não existe. Não, esse mundo aqui é para sofrer. Sabe por que isso acontece? Por que nós estamos dando tanto espaço para os medos? É porque nós nos esquecemos que Jesus é o piloto dessa aeronave, desse avião chamado Terra. Vai lá nas obras de André Luiz, naquela série A Vida no Mundo Espiritual, psicografia do Chico, em quantos daqueles livros coloca Jesus como o governador espiritual do planeta Terra, da órbita terrestre, inclusive com influência por outras galáxias. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que Jesus está no comando, que Ele nos conhece um a um por nome. Ele sabe o que se passa na nossa intimidade. Então é preciso, por isso que a gente investe um tempo mais nesse primeiro raciocínio, que nós aproveitemos um momento como esse para estabelecermos uma conexão direta com Cristo, para reconquistarmos essa confiança e compreendermos verdadeiramente que Jesus está cuidando de cada um de nós, assim como aquele piloto cuidava daquela aeronave no momento da turbulência. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento
vida, cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Conceito pobre de riqueza que nós temos, que é a posse de bens materiais, tem muita grana. Você passa o dia inteiro com uma pessoa dessa, no final do dia você vai para um lado, ela para o outro, você vai continuar nessa mesma condição financeira que você está agora, não muda nada. Ela disse mais: se você tiver a oportunidade de se encontrar com alguém muito bonito, esteticamente falando, de acordo com esses padrões de beleza que nós estabelecemos, né, baseado em simetria, em coisas exteriores. Fica o dia inteiro com uma pessoa linda. No final do dia você não vai mudar nada. O padrão é desse jeitinho. Mas ela falou o seguinte, que quando você tem a oportunidade de conviver, mesmo que por poucos instantes, com alguém feliz, alguém que expressa um sorriso espontâneo no rosto, é impossível que você saia daquele momento diferente ou igual. Você vai sair dali contaminado. Então que nós entendamos isso e nos deixemos, nos permitamos esse contágio da alegria do Cristo, para que a gente também consiga ser alegria na vida das pessoas. Jesus estava caminhando com seus discípulos próximo ao Vale do Jordão. Eles se aproximaram de um córrego que desaguava no próprio Rio Jordão. A mata, muito preservada naquela época, a natureza bastante densa. Foi quando eles ouviram de dentro daquela mata um grito de desespero. Alguém gritava: socorro, me ajuda, eu estou morrendo, me ajuda. Eles pararam. Jesus chamou João, um dos discípulos, e disse assim: João, vai lá e ajuda aquele moço. Ele está precisando de ajuda, está desesperado. E João, na maior da boa vontade, vocês vão me aguardar aqui? Sim. Ele foi. Se embrenhou por aquela mata, um pântano, né, muito difícil, um terreno cheio de brejo. Lá em Goiás a gente chama de pindaíba. Eu falei isso no interior de São Paulo esses dias, alguém falou assim: Alex, pindaíba que é outra coisa. Pindaíba que é a ausência de recurso financeiro, né? Falei, então está todo mundo a pindaíba no Brasil. Mas ele foi por aquele brejo com muita dificuldade até que ele chegou às margens do córrego. Ele ficou encantado, porque uma água límpida, totalmente transparente. Ele conseguia perceber as pedrinhas no fundo, coloridas, os peixinhos nadando.
Mas quando ele olha para o meio do córrego, lá tinha uma grande pedra. E sentado nessa pedra estava um homem, com os pés dentro d'água. Ele olhava para o céu e gritava: socorro, eu estou morrendo de sede, me dá água, eu vou morrer. E aquela barulheira e a água passando os pés aqui, ele olhando para cima. João olhou para aquela cena. Aqui eu acho que não acontece isso não, mas lá em Brasília, de vez em quando a gente fica nervoso lá. De vez em quando o sangue sobe, sabe? A gente envermelha. João ficou nervoso, falou: capaz que eu vou ajudar um sujeito desse, uns pés dentro d'água aí, morrendo de sede. Não vou não. Virou as costas e voltou. Quando ele chegou diante do Cristo, a gritaria continuou. Jesus olha para ele, sorrindo. João, o que aconteceu? Não deu certo? O que foi? Ele falou: mestre, você não vai acreditar. Repetiu a história toda lá. Ele está lá com os pezão lá dentro d'água lá, falando que está com sede. Ah, se quiser, ele bebe água lá. Eu quase fui lá, enfia a cabeça dele dentro d'água lá. Aí Jesus olha para João e diz assim: João, volta lá e ensina ele a beber água. Ele não sabe beber água. Os amigos da internet ali podem me perguntar. Eu falei boa noite porque tem pessoas no Japão assistindo. Então lá já... Tá de novo. É. Ainda deu tempo de consertar, né? Esse mundo moderno você tem que estar ligado. Alguém pode questionar assim: me fala a fonte científica geográfica dessa história aí. Aonde está na codificação da doutrina espírita? Não tem, não sei não. Ó, a psicografia do Chico. Quem ditou isso aí? André Luiz? Também não sei não. Onde você arrumou isso, Alex? Estava fazendo um assessoramento a trabalho numa propriedade rural em Goiás. Um senhor muito simples parou tudo, pediu para eu sentar e falou assim: podemos conversar sobre Jesus? Você vai falar que não? Vamos. Ele me contou essa história. Quando ele terminou, já ouviu falar da tal da carapuça que veste? Vestiu assim justa. Eu me vi exatamente sentado naquela pedra, com os pés dentro d'água, morrendo de sede. Só que não é uma sede que essa água aqui sacia. Essa aqui mata a sede física. É uma sede espiritual. E o pior é com os pés dentro d'água. E ao mesmo tempo, com a responsabilidade de João, com o pouco que conhecemos, de ajudar a ensinar as pessoas com o nosso exemplo, às vezes usando até palavras, a aprender a beber água. Sabe qual foi o papel do Cristo aqui? Mais uma ótica de percepção. Ele veio até aqui para ensinar a gente a beber água, para a gente parar de morrer de sede. Nós o crucificamos, ele voltou para casa e nós continuamos com sede. Mas ele é o piloto dessa nave. Ele está cuidando de nós. Eu imagino Jesus, já que nós estamos menos de um mês aí do aniversário da doutrina espírita, né? Jesus sentado com Kardec no plano espiritual, 1700 e alguma coisa, né? Kardec, você vai ter que voltar lá. Para quê? Para ajudar aquele povo a aprender a beber água. Vai lá, Kardec. E Kardec veio. Que contribuição fantástica. Um manual para parar de morrer de sede. Ó. E nós continuamos com sede. Mas Jesus não desiste, ele persiste, ele insiste. Ele acredita em cada um de nós. Eu imagino, algum tempinho depois, ele sentando com Chico Xavier. Abraçou Chico. Íntimos, né? Chiquinho, volta lá e ensina esse povo a beber água. Eles estão com sede. Chico Xavier veio. E nós continuamos com sede. Tantos outros Chicos, né? Papa Francisco. Porque tem muitos irmãos católicos nossos que nos acompanham. Olha que espírito iluminado. Francisco de Assis. Tantos outros. E hoje nós nos encontramos dentro de uma verdadeira escola. Esse ambiente aqui é uma escola para nos ensinar a beber água. Porque aqui nós temos condição, por meio dessa base consoladora que é a doutrina espírita,
de compreendermos as máximas, como eles mesmos dizem, desse homem. Porque aqui está, por meio dos exemplos dele, o verdadeiro roteiro para que a gente deixe de morrermos de sede espiritual. Já se ouviu.
falar de Jesus, para cantar Jesus, nós aproveitamos a oportunidade e pedimos ajuda. Olha, vocês são muito mais próximos do Cristo do que a gente, pelo menos é o que a gente imagina, né? Dá uma dica aí. E eles vieram com essa aqui, gente, ó, 2 amigos chamados Paulo e Áurea. Eles disseram que Jesus fica grato a todo aquele que o desce da cruz e enfrenta a multidão dos desesperançosos. A gente ficou assim um pouco confuso na hora, né? O que significa descer Jesus da cruz? Eles disseram assim, muito gentis. Alex, Elizabeth, descer Jesus da cruz significa sair dessa zona de conforto que vocês se encontram e entrar para uma zona de confronto. E nós pensamos, será que é confrontar um com o outro? Falou, não, é o confronto sugerido por Kardec na codificação, é o bom combate, é o confronto com as próprias imperfeições. Manter Jesus na cruz é muito confortável para vocês, deixar ele lá pregado na cruz, porque descê-lo de lá implica em seguir os seus passos, praticando na medida do que sua consciência já te aponta, conforme Emmanuel, os ensinamentos do Cristo. E disseram mais, que nós, que encontramos pessoas caridosas como vocês, que se dispõem a se sentarem por 1h30 para ouvir a gente falar e cantar aquilo que, conforme a espiritualidade, nós dois é que estamos precisando escutar. É só uma desculpa que eles arrumaram para a gente falar para a gente mesmo em primeira mão. Vocês que têm essa oportunidade de terem os microfones à disposição, descer o Cristo da cruz significa levar a sua mensagem, né, Elizabeth? Você também faz esse trabalho de chuva miúda. Levar a sua mensagem numa linguagem simples, que as pessoas tenham condição de aplicar na própria vida, e não numa linguagem rebuscada demais, que afastam as pessoas do Cristo, que fazem com que elas o enxerguem realmente num trono à direita de Deus Pai, no meio de uma nuvem lá. De vez em quando ele abre essa nuvem e dá uma olhada. Não, aquele pessoal lá da Vila Industrial, lá está tudo rezando, bonitinho, beleza, voltar. Jesus, lembra da música do Roberto Carlos? No dia que ele voltar, ele vai verificar se o que ele plantou pode ser colhido, se a semente sua... Gente, Jesus já voltou. Jesus já está entre nós. É preciso que nós compreendamos isso. Por isso eles estão dizendo, todas as vezes que vocês tiverem a oportunidade de falar do Cristo, falem numa linguagem simples e compreensível e com amor. Então nós trouxemos para uma reflexão breve aqui nesse momento, uma das passagens que nós consideramos assim, muito interessantes e proveitosas. É a passagem da cura do cego de Jericó. Para a gente entender o processo do milagre na nossa vida, nós estávamos num evento empresarial, antes de nós, um palestrante muito entusiasmado, com uma capacidade de persuasão muito grande, bom de lábia, né? Vou traduzir aqui o que significa isso. E a gente sentou ali na primeira fila aguardando, e ele foi conversando, conduzindo todo mundo, e a gente também, eu entro mesmo, já está na chuva, tem que molhar. E de repente, no meio da conversa, ele perguntou assim, eu já tinha escutado isso antes, mas nunca tinha visto isso ao vivo. Ele falou assim, quem quer ir para o céu? Ele levanta a mão. O povão levantou, eu também. Uai, vou ficar com o braço abaixado aqui. Levantei, antes da gente terminar de levantar os braços, ele perguntou assim, quem quer morrer? O povo... Quem de nós quer ir para o nosso lar? Quem quer desencarnar agora? Estou com pressa não. Quem quer o milagre? Quem está disposto ao empenho necessário para que ele aconteça? 3 evangelistas narram essa passagem, Marcos, Mateus e Lucas. Um dos evangelistas fala de um cego, sem nomeá-lo. Outro fala de 2 cegos, também não dá nome. O terceiro fala do cego Bartimeu. E a espiritualidade vai estudar Bartimeu, descendo Jesus da cruz. Nós vamos estudar. Quem era Bartimeu? Um espírito encarnado, que tinha tudo para dar errado, olhando com os olhos materiais aqui.
com essa pouca evolução que eu tenho. Deficiente físico, cego, há 2000 anos atrás, você consegue imaginar a dificuldade? Hoje, com braille, escadinhas, calçadas já algumas arrumadinhas, né? Já é difícil. Há 2000 anos atrás, gente, mendigo, tinha tudo para desistir da vida. Estava numa condição muito mais difícil que qualquer um de nós. Para começar, ele não tinha nem nome. Como é que é? Mas lá no Evangelho de Marcos fala que era o Bartimeu. A Bartimeu não era o nome dele. Eu sei que alguns de vocês já sabem disso, mas vale a pena reforçar, ler o livro de novo. Bar, em sânscrito, significa ainda, né? Filho de. Então ele era conhecido como filho de Timeu. Ele não tinha nem nome. Elisângela. Tem um nome mais doce na face da terra do que o nosso? Fala a verdade. Eduardo. É fantástico quando alguém nos chama pelo nome. Ele não tinha nem apelido. Ele era o filho de Timeu. Nós vamos descobrir quem era esse tal de Timeu. Um homem muito bem sucedido para a época. Fiel a Israel, tinha durante a vida conquistado muitas posses materiais e uma aposentadoria bem interessante. Que pelo jeito que eu estou acompanhando as votações lá em Brasília, lá dificilmente nós vamos dar conta. Mas tem que ter fé. Jesus está no comando aí. E vamos fazer a nossa parte. O Império Romano chegou, confiscou os bens de Timeu e cortou a sua aposentadoria. Ele não teve a resignação que é proposta para nós aqui, que ele fez combate, confronto direto com o Império Romano. Juntou um grupo de amigos e foi combater. Resultado, ele foi preso, morto, crucificado. Naquela época era tradição crucificar as pessoas em praça pública. E o Império Romano, gente, vale a pena estudar do ponto de vista organizacional. É interessantíssimo naquela época quanto eles eram organizados. Os propósitos não eram nobres, mas nós podemos usar a experiência para o bem. Aprender com eles para aplicar nas coisas boas. Eles tinham uma estratégia para evitar que os descendentes de quem era crucificado vingassem, dessem continuidade na causa, no combate ao Império Romano. Mas eles não matavam esses descendentes. Eles os mutilavam. Porque naquela época nós não tínhamos Facebook, né, para transmitir ao vivo. Não tinha Zap, porque se tivesse, era o que ia ter de selfie lá do Timeu crucificado aqui, sendo pregado na cruz e a gente tirando foto aqui, era uma maravilha, ia ser uma beleza. Né? Mas não tinha. Então o Império Romano fazia o quê? Ele mutilava os filhos, mas não matava. Eles arrancaram os olhos do filho de Timeu. Ele não era cego de nascença. Por quê? Porque aí eles deixavam ele livre, por onde ele passava era um outdoor ambulante. Está vendo ali? Faça o que ele fez, que você vai acontecer com você também. Esse era Bartimeu. Ele tinha um amigo cego. E ele tinha uma capa. Eu aprendi, quem me ensinou tinha uma boa vontade nesse ensinamento, fantástico, me ajudou demais. Que essa capa, eu falava assim, Alex, essa capa é a capa do pecado. Quando você for caminhar para Jesus, você tem que jogar a capa, você tem que jogar os pecados e vai. E nós fomos estudar e nós descobrimos mais uma do Império Romano. Eles eram tão organizados, que para você pedir esmola, você tinha que ter autorização deles. Você passava por um processo cadastral e o seu cadastro tinha que ser aprovado. E a maioria dos cadastros não eram aprovados. E Bartimeu tinha tido o seu cadastro aprovado. A capa era a autorização para esmolar. Era como se fosse um crachá de identificação. Ela tinha um selo do Império Romano e escrito em letras garrafais, bem grandes atrás, assim, esse sujeito é um mendigo, vive de esmola, é um coitado, para humilhar mesmo. Era humilhante ou não era? Era. Mas, por outro lado, era a proteção que ele tinha. Jericó, uma região desértica, aquele entorno ali, à noite muito frio, poeira naquela beira do caminho, não tinha asfalto, gente. Era a proteção que ele tinha. E também a condição de sobrevivência, a autorização que ele tinha para pedir esmola era aquela. Então a capa para ele era muito importante. Marcos, evangelista. Jesus está saindo de Jericó. Ali só tinha um lugar de sair e entrar. Porque ali era muito movimentado, caravanas passavam, políticos, pessoas nobres, com muita riqueza material.
Então os mendigos ficavam ali, eram centenas. E a maioria não tinha autorização para estar ali, o Império Romano de vez em quando pegavam lá. Eles não podiam. Jesus estava vindo, uma multidão o acompanhava porque a notoriedade dele já havia se espalhado. Cura de leprosos, cura de outros cegos, de aleijados. Então a fama fez com que, mesmo no boca a boca, as pessoas o acompanhassem, seguindo passo a passo. Então aquela movimentação da multidão despertou os ouvidos de Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho. Ele percebeu uma oportunidade, porque ele era um cego, mas um cego inteligente. Ele perguntou para alguém que estava do lado: quem está vindo? Poderia ser um político influente, que se ele soubesse, ele podia pedir uma autorização para ir pedir esmola na porta de um templo, onde as pessoas se manifestavam muito mais caridosas à vista dos outros. Podia ser melhor para ele. Podia ser alguém muito rico, que ele pediu uma esmola um pouco mais interessante. E alguém do lado disse para ele: quem está vindo é Jesus, o Nazareno, o filho do carpinteiro, o filho de José, o Galileu. Sempre colocando Jesus numa condição terrena. Ah, Bartimeu, então, o cego que enxergava. Ele viu ali a grande oportunidade da vida dele. O que ele fez? Gritou. Só que ele não chamou por Jesus, o Galileu. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele já colocou Jesus numa condição muito extra-humana. Tem misericórdia de mim, como diz o mineiro Guimarães Rosa, né? Miséria no coração. Me olhe a minha miséria com os olhos do coração. Jesus, filho de Davi, me ajuda. E alguém que estava do lado falou assim: fica quieto, você vai atrapalhar Jesus. Você já percebeu que quando nós resolvemos gritar, não é um grito verbal não, é uma manifestação verdadeira de transformação, de mudança. Não falta quem fala para a gente assim: oh, fica quieto, você não dá conta não, isso não tem jeito, você já passou da idade, você não tem dinheiro, e por aí vai. E o pior é que na maioria das vezes nós é quem estimulamos esses pensamentos negativos na nossa mente. Bartimeu teve uma atitude diferente, porque muitas vezes a gente volta e quieta. Aí que ele gritou mesmo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Quando nós manifestamos verdadeiramente essa vontade de modificação, a providência divina para. Jesus parou. E alguém disse para ele, quando percebeu que ele parou pelos gritos: mestre, é o cego, é Bartimeu lá, deitado lá na beira do caminho, pedindo a sua ajuda. Se você fosse Jesus, o que você faria? A Liz me chama a atenção com isso, mas eu sou sincero, né? Eu, para falar a verdade para vocês, de vez em quando, as atitudes de Jesus me deixam meio indignado. Porque eu pensava assim, caridoso que nem eu já sou, né? Jesus muito mais do que eu. O cego está lá, Alex, você pode ajudar? Já tinha curado o cego, está pedindo. Deixa eu ir lá ver o que está acontecendo, né? Vamos lá do lado lá. Jesus não fez isso. Jesus falou à pessoa: vai lá e pede para ele vir aqui. Mas só para vocês acalmar, eu já perdoei Jesus já, tá? Porque eu descobri que isso é respeito ao nosso livre-arbítrio. Não bastam só palavras, é preciso ação para transformação. Vem até aqui. Vinde a mim, todos vocês que estão angustiados, aflitos, desconsolados, tristes, depressivos. Ele nunca, lugar nenhum está falando assim: ó, pera aí que eu vou ir até onde você está e te ajudar. Não tem lugar nenhum. Vinde a mim, atitude. E alguém foi lá. Eu fico imaginando a cena, fica criando figurinha aqui na minha cabeça. Os psicólogos chamam de quadros mentais, né? Eu chamo de figurinha. A pessoa chegando de Bartimeu lá deitado, fala assim: Bartimeu, ânimo! A palavra que está no Evangelho. Ânimo, Jesus está te chamando. Vai, levanta, vai lá. E o evangelista narra assim, que ele dá um pulo. Gente, você imagina uma pessoa deitada, dá um pulo? Tem que estar com muita vontade, não está? É uma crença assim, isso aqui é fé verdadeira. Bartimeu deu um pulo, se colocou de pé, jogou a capa
e foi até Jesus. Imagina a cena. Lembra da capa, é autorização para pedir esmola, proteção para o frio. Nós somos aqui, centenas de mendigos, eu tenho a capa, sou autorizado, vocês não têm autorização. Tá? Eu jogo essa capa para trás aqui. Você consegue imaginar a confusão que não foi? Você consegue responder para mim assim, quando que Bartimeu, se ele arrependesse, ele ia ter essa capa de volta? Nunca mais. Essa é a ideia. Joga a capa. Ele jogou aquela condição de mendigo. Ele deixou de se contentar com as migalhas da vida, porque ele tinha uma crença real de que ali estava a salvação e não só a cura. Ele foi até Jesus. Segundo momento de indignação da minha parte, mas eu já perdoei Jesus também dessa. Jesus para diante de Bartimeu e faz uma pergunta. Bartimeu, que queres que eu te faça? Eu, na minha ignorância significa desconhecimento, né? Não é brutalidade, não. Pensava assim, é cego, está pedindo ajuda, ele já curou outro, o que ele quer? Não, a pergunta, pensava assim, uma pergunta óbvia, você quer enxergar, uai, lá em Minas Gerais a gente fala uai, né? Sabe quando eu perdoei Jesus? Vou contar um momento para vocês. Foi o dia que eu descobri que tem muito cego que não quer enxergar. Está assim de aleijado que não quer andar. Surdo que não quer escutar, nem sei quantos. Quer ir para o céu, mas não quer morrer. Quer ir para o nosso lar, mas não quer desencarnar. Quer o milagre, mas não quer empreender esforços suficientes para que ele aconteça. Jesus perguntou isso para todos, que queres que eu te faça? Se você fosse Bartimeu naquela hora ali, diante do Cristo, compreendendo o potencial de Jesus, o que você responderia? Eu, na minha imaginação aqui, tão rasa ainda, eu ia pensar assim, não é influente para danar. Conhece muita gente aí, já curou, o povo está dando atenção para ele aí. Ô Jesus, você conhece muita gente, arruma alguém aí para aposentar eu? Aí já puder também uma cesta básica aí por mês, um cheque moradia, fazer um barraquinho ali e tal. Eu acho que eu chegava até aí. Olha a diferença de quem já entendeu o propósito. Bartimeu diz assim, mestre, que eu volte a ver. Ver, para as pessoas daquela época, significava não só o resgate da visão física, mas significava voltar a enxergar com os olhos do Espírito. Ele pediu não só a cura física, mas principalmente a cura da cegueira espiritual, para ele enxergar a água que estava correndo ali, ele morrendo de sede. Jesus então olha para ele e diz assim, veja, a tua fé te salvou. Ele não falou a tua fé te curou, porque a cura é da parte física. A salvação, na etimologia, na origem da palavra, significava o resgate do ser integral, da cura da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. E o evangelista encerra a passagem dizendo que ele foi salvo e que a partir daquele momento ele passou a seguir Jesus. Não se fala mais de Bartimeu, mas eu imagino o resgate do ser humano. Ele deve ter escolhido um nome para ele a partir dali. Porque Jesus não ficou dando cesta básica, nem mesada para ele por mês. Ele teve que se virar. Até mesmo porque o Cristo foi crucificado logo na sequência. Sabe por que ele continuou seguindo Jesus? E seguir Jesus não é igual a gente segue político, não, tá? Aquele que vai para o bairro fazer discurso, a gente está andando atrás dele. Não é isso, não. É a prática dos seus exemplos. A medicina ensina para nós a atitude que ele teve. Eles chamam isso de profilaxia, medicina preventiva. Traduzindo para o goianês da minha mãe. Meu filho, é melhor prevenir do que remediar. Sabe por que ele passou a seguir Jesus? Para não voltar a ficar cego. Por isso. Para concluir esse momento aqui.
Vamos descer Jesus da cruz agora. Como é que é seu nome? Rodrigo. Pela intimidade que nós já estamos mais próximos aqui, tá, Rodrigo? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, mas que você respondesse no íntimo aí, não tem que se expor em nada. Imagine a seguinte cena. Jesus aqui diante de você. Você acredita em Jesus. Consegue imaginar o potencial do Cristo. Jesus está aqui diante de você, olha nos seus olhos e te pergunta assim, Rodrigo, o que queres que eu te faça? Elisângela, você achou que você ia escapar, né? Jesus olha nos seus olhos, Elisângela, e te pergunta isso. O que queres que eu te faça? Para você, ele está te perguntando isso. Rodrigão, dedo apontado para você, 3 para mim, 1 para Deus, tá? Aliás, 1 apontado para você, 3 para mim e outro para Elizabeth. Está quietinho aqui. O que queres que eu te faça, Alex? Eu não sei, porque você vai passando um filme na cabeça de cada um, né? Porque a gente quer o milagre, mas não joga a capa, nem vive relacionamentos envenenados, não joga. Se submete a trabalhos aí que ferem a sua consciência em troca de um recurso material, mas não joga a capa. O que queres que eu te faça, Alex? Eu confesso para vocês que eu ia pedir uns 3 dias de prazo, para não falar meses, para responder essa pergunta. Uma resposta que devia estar na ponta da língua. Mas, dificuldade para responder essa pergunta. É preciso responder, porque senão a gente não deixa Jesus da cruz, a gente deixa ele lá crucificado. 3 para 1. Elizabeth, você está muito quietinha aí. Jesus diante de você, olha nos seus olhos, lá verdinho aí, e te pergunta, o que queres que eu te faça? Por que a gente tem tanta dificuldade de responder essa pergunta? Bom, eu estou olhando aqui no relógio, só falta 5 minutos para a gente ter que encerrar. Você quer que eu responda? Agora. Está correndo. Pode responder? Responda, não dá não. tempo ainda? Só falta 5 minutos. Como é que faz? Vocês aguentam aí? Eu querendo fugir não tem jeito. Realmente é uma pergunta muito difícil. E quando a gente estudou essa passagem, foi a pergunta que me angustiou, que tirou meu sono, que me deixou muito triste. Eu quase adoeci, de verdade, porque eu descobri que eu não saberia responder para Jesus o que eu gostaria que ele fizesse na minha vida. E me angustiou tanto, mas tanto, que eu não queria mais falar desse assunto. E numa reunião com os amigos espirituais e estudando, um bondoso amigo espiritual quis explicar um pouco para tirar essa angústia, até porque a gente trabalha muito. E eu estava com dificuldades até para falar. Eu não conseguia falar, passar qualquer coisa do Evangelho, porque eu não sabia responder. Como é que eu vou falar alguma coisa que eu não tenho nem conhecimento, né? Falar sem saber o que você está falando. E me angustiou profundamente. Eu falei, encerrei minha carreira, né? Eu não sei responder. E esse amigo espiritual foi conversar com a gente e disse assim, Elizabeth, imagina a sua mente como um grande prédio, cheio de janelas, cheio de portas. Consegue imaginar? Consigo, eu já imaginei um bem alto, né? Bem bacana, cheio de coisas. Falou, tá, guarda esse pensamento aí agora. Agora imagina, responde para mim. Quantos encarnados tem aqui na Terra hoje? Estão na carne. Aí tinha mais gente, nós conversando, aí chegamos à conclusão de que estamos à beira de 8 bilhões de encarnados. Ele disse, pois é, você consegue imaginar quantos desencarnados aqui bem próximos de nós teríamos? Bem aqui, perto, na órbita terrestre, bem próximos. Nos lembrou aquela passagem do Livro dos Espíritos, da influência dos espíritos na nossa vida, como é que eles influenciam, e a resposta é muito mais do que possam imaginar.
Ele falou, você está seguindo esse raciocínio? 8 bilhões encarnados. Desencarnados são 3 vezes mais aqui, pertinho. Então, 8 vezes 3, 24. 24 bilhões, bem próximos. E disse assim, esses, bem próximos, estão pedindo pelo amor de Deus para estar no seu lugar, na carne, de qualquer maneira, porque as portas do departamento reencarnatório estão com cadeados, com grades, com chaves. Para reencarnar hoje, o processo é delicado. Não está tendo vaga, porque o planeta passa por um movimento de regeneração. Talvez muitos ou a maioria de nós não reencarna aqui mais. Então a fila para a última chance está enorme. E esses 23 bilhões desejam se manifestar na carne de qualquer jeito. E às vezes tem diálogos assim, olha, não tem vaga. Apareceu uma lá na faixa de Gaza. Você vai durar 8 segundos. Uma bomba, vai ser mutilado, explodir. Aceito, eu quero. Olha, temos uma condição difícil, que é uma usuária de drogas, o corpo físico está muito debilitado. Ela pode gerar um corpo, sim, mas você vai nascer com problemas cerebrais e tal, e não sei o quê. Aceito. E diz o amigo espiritual, que tem uns que dizem assim, por que vocês não reúnem aquele povo lá na Terra que fala, eu não pedi para nascer, e me põe no lugar deles? E ele foi fazendo esse raciocínio, mostrando para a gente que esses espíritos que não vêm mais na carne, eles têm uma forma de se manifestar através de nós. Já que eles não podem estar aqui, andar, comer, falar, sentir dessa forma, eles têm outra forma de acessar a vida material. Qual é, gente? Pelos pensamentos. Então, ele volta ao raciocínio do grande prédio com portas e janelas. Ele disse que a nossa mente está povoada de manifestações da turma dos desencarnados que quer de alguma forma dizer, eu estou aqui. E disse assim, vou dar os exemplos, muito simples. Você chega à noite, vai tomar seu banho, vai deitar, e talvez faça a seguinte reflexão, nossa, o que eu falei hoje? Nem parecia, meu Deus, por que eu falei aquilo? Nem parecia eu tenho que me retratar, eu tenho que pedir desculpas. Ou então, está a mãe lá fazendo terapia com o psicólogo, chega lá, acabada, o psicólogo fala, o que foi? Fala, olha, ontem eu fui corrigir minha filha, ela fui dar uma palmadinha de mãe. As palmadinhas, anda para lá, menina, e conserta. Eu dei uma palmada com tanta força, mas com tanta força que os meus dedos ficaram na perna da minha filha. Eu estou arrasada. Eu não sei como eu fiz isso. Ou então, 2 empregados conversando, falam assim, nossa, você viu a cara do patrão hoje? Parecia um bicho. Ele soltava fogo. Você viu isso? Ou então, hora do marido chegar às 7 horas, corre, menino, tranca no quarto, pega esse celular, esse zap, que seu pai tem que ver o jornal. Você já viu como que ele fica bravo? Então, esse espírito foi levando a gente a raciocinar o quanto nós estamos manifestando o que não é nosso, o que não é de nós. Nós estamos dando vazão. As pessoas que trabalham com desencarnios, tanatologistas, que trabalham com o fim da vida, assistindo aquele ser que vai desencarnar,
Esses dias uma médica deu uma entrevista dizendo que a experiência mais bonita da vida dela é quando a pessoa está indo embora. Que naquela hora, esses espíritos não querem mais. A pessoa vai voltar, vai virar um deles. Então, o que eles fazem? Eles dão licença. Eles deixam a pessoa. Porque não vai precisar dela mais. Vão precisar do Alex, né? Ou de mim, ou de quem quer que seja. Ela disse, em lágrimas, que é o momento mais bonito que ela já viu. Que aquela pessoa retoma a vida, quem ela é. E ela descobre personalidades maravilhosas, pessoas encantadoras, encantadoras. Naquele minutinho ali, que volta a ser como Deus mandou, como nós viemos para cá. Aí o Espírito volta nos raciocínios e diz assim, sabe por quê, Elizabeth, que você não sabe responder? Que você gostaria que Jesus fizesse? Eu falei, não, mas eu sei, calma aí, eu sei. Eu, como mãe, eu sei, eu quero a felicidade dos meus filhos. Aí ele gentilmente diz assim, não, Elizabeth, para os seus filhos ele vai perguntar também. É para você, o que você quer? Falei, não, tá bom, já sei, já entendi. Eu quero a paz no mundo. Não, Elizabeth, a paz no mundo é a soma de várias mentes, cada um vai ser perguntado, é você. E eu fui ficando mais ansiosa e disse, não sei. Falou, isso, não sabe. Por que você não sabe? Porque você não prestou atenção naquela passagem do Evangelho que vocês sabem de cor. Conhece-te? Eu falei, mas eu me conheço. Falou, não, você não se conhece. Você não sabe responder porque as suas portas e as suas janelas estão abertas. Você e a maioria está perdida de si mesmo. Vocês não sabem quem vocês são. As manifestações são tantas que você não sabe responder. Você já não sabe mais quem é você. Então, resgate o seu eu. O que você veio fazer aqui? De onde você veio? Por que você veio? Para onde você vai? Qual é a sua missão aqui? Retoma a sua vida, retoma, para você saber responder para Jesus. O que você quer, Elizabeth, que Jesus te faça? Mas você, a sua mente, o seu espírito. Aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu ia embora, se eu me desesperava. E até hoje eu estou angustiada, porque até hoje eu não sei responder. Mas eu fiz um processo comigo, né, de melhora intensiva. 24 horas por dia, mesmo dormindo, eu peço ajuda dos amigos espirituais. Que eu consiga me resgatar. Que eu não tenha como desculpa, gente, eu sou assim meio nervoso, porque minha família é toda nervosa, eu puxei. Não, você não puxou, você é porque você quer. O corpo puxa do corpo, a pele, o olho, o cabelo. Espírito não herda de espírito, está na codificação. Eu conversava com uma amiga esses dias, uma vida triste, 30 anos de casada, 4 filhos, vive abatida, cheia de ódio, cheia de raiva, uma família que não dá o menor valor a ela, os filhos não... Aquela tragédia. Eu disse, minha irmã, que é isso? Você está morrendo, você está feia, uma pessoa nova, envelhecida, feia, rancorosa. E minha irmã, o que está acontecendo com você? Sai dessa vida, sai desse casamento. Vive a sua vida, retoma a sua vida. Ela olhou para mim e falou assim, você acha que eu vou passar 30 anos num casamento desse e vou sair sem meu apartamento? Gente, eu disse a ela, minha irmã, caixão não tem gaveta, esse apartamento vai ficar. Retoma a sua vida. Nós estamos agarrados às coisas. Nós coisificamos o mundo e nós mesmos. Esse Espírito disse, retome, Elizabeth, a sua vida, para você saber responder para o Cristo. Então, quando a gente conversa, quando a gente vem falar de Jesus,
Eu entendi quando as pessoas dizem, quando esse Espírito diz, você tem que experimentar para você poder falar. Como é que eu vou falar de dor aqui se eu não vivi a dor? É melhor você pegar um livro e ler sobre a dor. Então, eu estou falando aqui agora de todo o meu coração. De todo o meu coração. Essa angústia ainda está. Ela vai melhorar? Vai. Porque eu estou seguindo as regras, jogando as capas. Ah, mas não compensa jogar essa capa, não, Elizabeth? Nem. Eu custei tanto, né? Consegui esse emprego, esse marido aí, ó, ele me dá aí o carro, as coisas aqui, as joias, né? Não, nem quero não. Gente, tem uma coisa que não tem preço, é a paz, né? Na consciência. Às vezes é preciso retomar, às vezes é preciso começar de novo. Nós fazemos escolhas erradas, mas a gente pode consertar. Tem jeito de consertar. Ah, mas está escrito lá que casamento é eterno. Onde está escrito isso? Desculpa, gente, não é para acabar nenhum casamento, não. Estou dando um exemplo, tá? Né? Não, nós estamos aqui para viver experiências que nos façam muito bem, para consertar o que pode ser consertado. Nós não temos o direito de atrapalhar a vida do outro. O dia que o Alex chegou na minha vida, eu falei com ele assim, eu gostaria tanto que você me aceitasse do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar nada para te agradar. Se eu mudar, é para mim. Porque se eu colocar mais uma capa, estou perdida. Me ajuda a me melhorar. Veja os meus defeitos e me ajuda. Eu não vou esconder, não. Ficar bonitinha, rindo e tal, para você chegar, não. Estou mal, me ajuda. O que foi, Elizabeth? Vamos conversar? Não, agora não dou conta. Pode ser daqui a pouco? Pode. Mas eu sou esse aqui. Eu preciso ser o que eu sou. E eu preciso da sua ajuda. É isso que Jesus veio propor. Conhece-te a ti mesmo. Retoma a sua vida. Para ninguém tomar o seu lugar. Esse lugar é precioso. Essa carne é preciosa. Muito preciosa. Vamos dar valor à nossa encarnação. Desculpa, Alex, eu falei demais. Oh. Num desses eventos, num momento como esse agora, os filmes vão passando na cabeça. Um senhor levantou a mão lá no meio do público e falou assim, gente, no meu caso, não tem mais jeito. Como assim, né? Ele falou assim, eu já estou do meio-dia para a tarde. Eu falei, não entendi. Ele falou assim, não, eu já estou do meio-dia para a tarde. Eu fui entendendo que ele se considerava com uma idade bastante avançada. E ele foi dizendo assim, são tantas capas que eu acumulei até agora, que eu não consigo, eu nem sei por onde começar. Eu não tenho jeito. Meus amigos espirituais disseram assim, olha, diga para ele, e para todos aqueles que considerarem-se do meio-dia para a tarde, que já estão literalmente desistindo, peçam para que eles leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da eutanásia, para que compreendam a importância do último segundo numa encarnação. Mas agora, já de imediato, diga para ele o seguinte, nunca é tarde. Sempre é tempo, ou melhor, ainda é tempo. Ainda é tempo de voltar.
Pode ter certeza que cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão. Aceite a cura. Sempre é tempo, pode ter certeza disso.